Fala pessoal, bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos analisar uma das gigantes do setor de energia no Brasil, a Copel, com código CPLE6. A empresa tem atraído a atenção dos investidores devido aos seus dividendos interessantes e uma movimentação estratégica recente. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, vamos fazer uma análise completa passando pela composição acionária, indicadores fundamentalistas e uma análise gráfica para entender se vale a pena ou não investir na Copel. Se você está de olho nas ações, fique de olho até o final do vídeo. A Copel, Companhia Paranaense de Energia, é uma das maiores empresas do setor elétrico brasileiro. Fundada em 1954, a Copel atua na geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, principalmente no Paraná. A empresa é conhecida pela sua eficiência operacional e desempenha um papel fundamental no fornecimento de energia para milhões de brasileiros. A Companhia Paranaense Copel comunicou ao mercado o pagamento de 485 milhões em proventos, 202,1 milhões em dividendos e 283 milhões em juros sobre capital próprio. O benefício será distribuído aos acionistas que possuírem as ações da empresa até o dia 30 de setembro de 2024. O pagamento será realizado dia 29 de novembro de 2024 e as ações passarão a ser negociadas ex-proventos a partir do dia 1º de outubro de 2024. Os valores por ação, de acordo com seus respectivos tickets, serão as seguintes. CPL é 6 será de 0,77 centavos por ação e CPL é 3 será de 0,70 por ação. Esses valores são compostos pela soma de dividendos e juros sobre capital próprio, de modo a beneficiar os acionistas com a distribuição significativa de proventos. A medida força o compromisso da Copel em gerar valor e retorno aos seus investidores. A composição acionária da Copel é dividida entre o Estado do Paraná e o BNDES-PAR, investidores da Bolsa de Valores e outros acionistas. O Estado do Paraná detém 15,9% das ações totais, com 27,6% das ações ordinárias e 6,9% das ações preferenciais de classe B. Além disso, possui uma ação especial com poder de veto. O BNDES-PAR é responsável por 22% das ações total, com 10,1% das ações ordinárias e 31,2% das ações preferenciais de classe B. A CREL tem 2,9 milhões de ações emitidas, distribuída entre os diferentes tipos de acionistas. Analisando os indicadores de Copel, temos que a cotação atual da ação de CPLE6 está em 10,68 centavos, o que representa uma variação positiva de 25,76% nos últimos 12 meses. O PL está em 13,82, o que significa que o preço da ação está sendo negociado cerca de 13 vezes o lucro da empresa, um múltiplo que pode ser considerado razoável para o setor de energia. O preço-valor patrimonial, o PVPA, da Copel é de 1,29. Isso indica que o mercado está precificando a ação um pouco acima do seu valor contábil. Isso sugere um leve otimismo do mercado em relação ao futuro da empresa. O dividend yield da Copel está em 3,54% e pode ser atraente para investidores que buscam uma renda passiva. No geral, esse indicador sugere uma empresa sólida, com potencial de crescimento, especialmente se considerarmos as recentes mudanças estratégicas. Seguindo os indicadores, encontramos um payout de 50,62%, que demonstra que a metade dos lucros é destinado a pagamento de dividendos. A margem EBITDA é de 23,76%, destaca a eficiência operacional da empresa, e o EV sobre EBITDA de 7,9 indica que o mercado avalia a empresa de forma justa, considerando o seu endividamento e sua geração de caixa. O ROI de 9,36% mostra que a empresa gera um retorno razoável sobre o patrimônio dos acionistas, enquanto o ROA de 4,22% reflete o retorno sobre o ativo total. No que diz a respeito à saúde financeira,
a relação dívida líquida sobre patrimônio de 0,37. Indica uma posição financeira saudável com um baixo nível de alavancagem. A análise comparativa da Copel e outros indicadores financeiros nos últimos 5 anos mostram um desempenho expressivo das ações da empresa. Se você tivesse investido R$ 1.000 na Copel há 5 anos, hoje teria R$ 3.260,40, um valor bastante superior ao Ibovespa, que teria gerado R$ 1.290,40 no mesmo período. Isso representa um crescimento de mais de 200%. Colocando a Copel bem à frente dos índices tradicionais, como CDI e IFIX. Isso reforça a ideia que a Copel oferece uma combinação de estabilidade e potencial de crescimento superior ao mercado. A Copel tem um histórico de dividendos que reflete uma política consistente de pagamentos aos acionistas ao longo dos anos. O dividend yield atual está em 3,54%, o que é um pouco abaixo da média dos últimos 5 anos, que é de 8,50%. Observando o gráfico de dividendos, notamos um pico significativo em 2021, quando o dividend yield superou os 20%, que foi bastante atrativo para os investidores na época. Nos anos subsequentes, os dividendos se mantêm em um patamar mais moderado. A tabela abaixo do gráfico mostra detalhes de pagamentos e identifica tanto os dividendos quanto os juros sobre capital próprio. Em 2024, por exemplo, a empresa já anunciou dividendos de JCP, a serem pagos dia 29/11/2024, indicando a continuidade dessa política robusta de remuneração aos acionistas. Esse histórico consistente de pagamentos é uma das características que fazem a Copel uma ação atrativa para os investidores buscarem renda passiva. A análise da receita líquida e lucro líquido da Copel ao longo dos últimos 10 anos mostra uma tendência de crescimento na receita líquida. Embora o lucro líquido apresente maior volatilidade, a receita líquida manteve uma trajetória ascendente, passando de cerca de 10 bilhões em 2014 para aproximadamente 23 bilhões nos últimos 12 meses. O pico da receita ocorreu em 2021, alcançando mais de 23 bilhões. Já o lucro líquido teve uma oscilação significativa, atingindo o seu valor máximo também em 2021. Mas com uma queda acentuada em 2022. Recuperação parcial do lucro líquido em 2023 indica que a empresa está conseguindo ajustar suas operações e voltando a uma trajetória positiva, mesmo no cenário de desafios econômicos. A diferença entre a curva da receita e do lucro, que, apesar do crescimento das receitas, a empresa enfrenta oscilações em seus custos e margens que impactam diretamente no seu lucro. Lucro versus cotação. Entre 2009 e os últimos 12 meses, mostra uma correlação interessante, mas não completamente linear, entre o desempenho financeiro da empresa e os valores das suas ações. Em 2009 a 2017, tanto o lucro líquido quanto a cotação se mantiveram relativamente estáveis, com pequenas oscilações. A partir de 2018, o lucro líquido apresenta um crescimento significativo, atingindo o pico em 2020 e superando 5 bilhões. Este aumento no lucro foi seguido por uma valorização na cotação das ações, que também alcançaram um pico em 2021, chegando a 11,28. Contudo, após esse pico, houve uma queda brusca no lucro líquido em 2021, retornando a níveis próximos aos de 2016. Apesar dessa queda acentuada no lucro, a cotação das ações caiu, mas recuperou-se aproximadamente em 12 meses, mantendo-se acima de R$ 6. Essa divergência sugerir que o mercado permaneça otimista em relação ao potencial do futuro da empresa, ou que outros fatores como política de dividendos ou as expectativas de crescimento estão influenciando o preço das ações. Em resumo, embora o lucro líquido e a cotação da Copel apresentem correlação, em alguns períodos há momentos em que eles divergem, indicando que outros elementos também impactam a avaliação da empresa pelo mercado. Já olhando para o gráfico, em um intervalo diário, revela uma série de informações importantes sobre a tendência de alta e os melhores pontos de compra. Inicialmente, observamos que a ação passou por uma queda significativa nos últimos meses, até encontrar uma estabilidade entre abril e maio, formando um possível fundo. A partir desse ponto, o preço iniciou um movimento de recuperação, configurando uma clara tendência de alta.
Recentemente, o valor da ação atingiu um topo de R$ 11, seguindo por uma leve correção, indicando que a resistência na faixa de preço foi relevante para impedir a continuidade do movimento. Olhando para os suportes e resistências, é possível identificar que a região de 9,70 tem sido um suporte importante, pois serviu de base para a recuperação ocorrida em junho. Esse nível já foi testado diversas vezes, demonstrando ser uma área forte de defesa para o preço. Por outro lado, a resistência em torno de R$ 11 se mostrou um obstáculo relevante para o avanço da ação, resultando na correção atual com base no comportamento recente. Os melhores pontos de compra se identificam de duas maneiras. O primeiro ponto interessante seria 10,20 e o segundo 10,50, onde a retração atual pode oferecer uma oportunidade de entrada, uma vez que essa faixa de preço já se mostrou uma área de suporte em candles anteriores. Outro ponto de compra potencial seria próximo aos 9,70, caso o preço continue caindo. Essa região já foi testada diversas vezes e pode oferecer uma boa oportunidade para compradores que aguardam uma queda mais significativa. Analisando o volume de negociação, é possível observar um aumento expressivo em meados de junho, o que impulsionou a alta subsequente no preço. No entanto, durante a correção atual, o volume tem mostrado sinais de redução, o que pode indicar um momento de respiro no mercado, antes de uma nova possível movimentação de alta. Em resumo, a Copel ainda apresenta uma tendência de alta predominante, embora seja uma fase de correção. Os melhores pontos de compra identificados estão entre 10,20 e 10,50, ou próximo de 9,70. O monitoramento do volume de negociação é crucial para possíveis reversões ou continuidade de tendência de alta. Conclusão: a Copel se apresenta como uma empresa sólida e estratégica no setor de energia, com bons indicadores financeiros e um histórico relevante de pagamentos de dividendos. O controle acionário estatal, as mais recentes mudanças governamental e plano de desestatização reforçam o potencial de crescimento e percepção de valor no mercado. Embora a ação tenha passado por um movimento de volatilidade, os indicadores e análises gráficas apontam uma oportunidade de investimento, especialmente naqueles que buscam uma combinação de estabilidade e valorização a longo prazo. No entanto, como sempre, é importante que cada investidor faça a sua própria análise antes de tomar decisões. Se você acha que a Copel se encaixa na sua estratégia, pode ser uma boa opção para diversificar a carteira nesse maravilhoso setor de energia. Então, ficamos por aqui, mas eu gostaria de pedir o seu curtir, compartilhar. E é isso aí, pessoal. Deixe seu comentário, peça novos vídeos. Estamos aí. Valeu!